Para nós é um motivo de festa termos uma comunidade como essa, que tem esse prazer de celebrar o nome do nosso Senhor, de num dia como esse, pós-festa, aqueles que não viajaram se reúnem aqui, onde a gente tenta falar um pouco sobre o que foi a vinda de Jesus para esse mundo. E isso foi o que nós tentamos fazer, na verdade, ao longo desse mês, onde a nossa série Ele Veio tocou diversos aspectos sobre a vinda de Jesus a esse mundo. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre mais um desses aspectos, que é o fato de que Jesus veio nos mostrar o Pai. Jesus veio nos mostrar o Pai. Os evangelhos são os livros da Bíblia que nos contam as histórias de como Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus de Nazaré. Então nós temos 4 livros no Novo Testamento que se dedicam a isso, a nos contar as histórias de como foi que Jesus veio a este mundo. E ao vir a este mundo, ele foi a revelação do próprio Deus para cada um de nós. O como Jesus vindo a esse mundo era Deus vindo ao nosso encontro. Era o próprio Senhor Deus que havia deixado o seu trono de glória para vir habitar este mundo, andar entre nós, nos ensinar sobre o reino de Deus, ou sobre o reinado de Deus, como a gente prefere, e concluir a sua obra naquela cruz. Dar a sua vida em resgate de cada um de nós. E é justamente por isso que nós estamos aqui. Essas histórias todas, portanto, que nós encontramos nos evangelhos, se tornam as nossas histórias porque nós somos as consequências daquilo que um dia Jesus fez na história. Nós somos o fruto da sua obra. Nós somos aqueles que foram remidos, que foram chamados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho de Deus. Nós somos o fruto da obra de Jesus Cristo. Isso nos faz ver o quão grande é esse Senhor, o quão grande é esse Deus e quão grande é a obra que Ele um dia começou a realizar na história e que se estende sobre todos nós, que nos atinge diretamente no tempo e no espaço. E é justamente por isso que estamos aqui. Quando a gente abre os evangelhos, nós percebemos a forma como cada evangelista decidiu narrar as histórias de Jesus, nos contar sobre cada um deles. E aí você tem Mateus, que começa seu evangelho falando da genealogia de Jesus. E ao falar da genealogia de Jesus, começa dizendo que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi, o ancestral dos judeus mais antigo, que é justamente Abraão, e aquele com quem Deus havia feito uma aliança, Davi. E essa aliança, como o André falou na ceia para nós, era aquele compromisso que Deus havia selado com Davi, de que não faltariam herdeiros do seu trono, que o trono de Davi seria um trono perpétuo, e que a linhagem de Davi, e da linhagem de Davi, é que ele traria ao mundo o Salvador. E Jesus é filho de Abraão, Jesus é filho de Davi, filho daquela aliança, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, e filho daquele cujo trono seria eterno. Quando a gente vai para Lucas, a genealogia é um pouco diferente. Ele começa com Jesus e ao longo da genealogia vai regredindo até aquele personagem mais antigo, o ancestral mais remoto, Adão, para fazer a afirmação de que Jesus é filho de Deus. A raça humana, portanto, estava representada na linhagem de Jesus. Aquele que veio ao mundo não é somente filho de um ancestral do povo de Israel, mas é filho da própria humanidade. Ele é o filho de todos os povos e de todas as raças representadas em Adão. E quando a gente vai para o Evangelho de João, nós temos uma forma diferente, toda especial de João nos falar sobre a vinda de Jesus para o mundo. Porque João simplesmente vai além da linha histórica. Ele não está tão preocupado em nos falar da linhagem histórica, da árvore genealógica de Jesus. João se preocupa em nos fazer uma afirmação teológica, dizendo que Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra eterna de Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, foram criadas, e se fez carne e veio viver entre nós. Essa é a afirmação que João faz. E no versículo 18
do primeiro capítulo do Evangelho de João, nós demos uma afirmação muito importante sobre a vinda de Jesus ao mundo. O texto diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Olha que afirmação. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou o Filho unigênito, como aparece em outros manuscritos, que está junto do Pai, tornou esse Deus que nunca ninguém jamais viu, conhecido. E quando se fala sobre conhecer Deus, uma primeira afirmação que a gente tem que fazer é que Deus só pode ser conhecido quando Ele se revela. Ninguém pode chegar ao conhecimento de Deus pelas suas próprias forças, pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio exercício intelectual. Ninguém pode chegar ao conhecimento de Deus por essas vias nossas, humanas. Deus só pode ser conhecido quando Ele decide revelar-se. E é isso que nós encontramos em todo o Antigo Testamento. Um Deus que se revelou para o seu povo, para personagens específicos da história desse povo, e que essa revelação de Deus sempre envolveu elementos muito curiosos. Sempre quando Deus se revelava, havia um fenômeno da natureza. Sempre quando Deus se revelava, havia visões, havia diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, num ato de revelação de Deus. Em contrapartida, aqueles que recebiam a revelação de Deus, ou seja, aqueles que tinham um encontro com o Deus que se revelava, também tinham uma reação. Lhes era exigido alguma coisa, ou verbalmente, ou simplesmente, eles se prostravam por diante daquilo que eles estavam vendo. Eu lembro de alguns exemplos, você pode pensar em outros, mas Moisés, em Êxodo capítulo 3. Você se lembra o que aconteceu lá? Moisés, em Êxodo 3, está ali, passeando, cuidando de animais, cuidando do rebanho. De repente, ele vê um enigma na natureza. Uma sarça em chamas, mas ela não é consumida pelo fogo. Então, aquilo é curioso. Ele quer se aproximar para ver o que tem ali. E aí, quando ele vai se aproximando, movido pela nossa curiosidade de nos aproximarmos diante do enigmático, do desconhecido, ele ouve uma voz que diz: não se aproxime. Pare onde você está, porque o local onde você pisa é santo. Tire as sandálias dos seus pés. Não se aproxime, porque eu estou aqui. Porque o Senhor está aqui. Eu estou me revelando aqui. E aí foi o texto que desencadeia a história que o André pregou para nós. De um Deus que ali, ao se revelar, desceria para livrar o seu povo, porque ele viu a opressão, ele ouviu o clamor e ele desceu para libertar o seu povo. Mais para frente, no próprio livro de Êxodo, capítulo 33, nós temos uma outra cena curiosa envolvendo o mesmo Moisés. Quando Moisés recebe uma palavra de Deus, uma abertura que Deus deu para Moisés, onde ele fala: Moisés, eu gosto de você, você é meu brother. Então, Moisés, me pede o que você quiser que eu te dou. E aí você imagina você ouvir uma palavra dessa, né? Senhor, ó, estamos juntos. O que você quer? Pede. E aí o que você pediria para Deus? Daí Moisés fez o pedido mais sábio que se pode fazer. Eu quero te conhecer. Eu quero ver a tua glória. E aí o que Deus disse para Moisés? Olha, primeiro que isso me surpreendeu. Você poderia ter pedido tantas coisas. Você poderia ter pedido tantas e tantas outras coisas. Mas você pediu para me ver. E pedir para me ver é: eu quero conhecer o Senhor. Eu quero saber mais sobre o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. É só isso que eu quero. Porque só isso me importa. Todas as outras coisas serão consequências de eu conhecer o Senhor. E eu quero te ver. E aí o Senhor fala o quê para Moisés em resposta? Moisés, eu vou fazer o que você me pediu. Porém,
Eu vou ter que te esconder numa fenda de uma rocha. Vou passar e você vai ver as minhas costas, porque ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. O que essas duas experiências de Moisés já mostravam para nós sobre esse Deus? Um Deus que é tremendamente santo, que é 3 vezes santo, como os judeus costumavam dizer, 3 vezes santo, santíssimo. Logo, ele não está aí na natureza, ele se manifesta porque ele tem algo a revelar, mas quando ele faz isso, a santidade dele está presente e nós todos somos pecadores. Nós todos estamos totalmente separados dele por causa da nossa condição e por causa do fato dele ser totalmente outro, totalmente santo, puro e perfeito. Ele não pode ser conhecido da forma como nós imaginamos. E essa é uma experiência que o povo de Israel tem cultivado em toda a sua história. Um Deus que é santo, que quando se manifesta dessa forma, se manifesta com expressões desse tipo: se você ver a minha face, você morre, você é consumido pela minha santidade, porque você é pecador. Eu me lembro de uma outra cena, Isaías, capítulo 6, onde Isaías vai dizer o quê? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchiam todo o templo. E aí você tem toda aquela descrição dos serafins que estavam ao redor do trono, cantando um para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a reação de Isaías diante daquilo que ele vê, qual foi? Eu estou morto. Por quê? Porque os meus olhos viram o rei. Eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei. Significa que só tem uma maneira de equacionar o problema: eu vou ser morto, eu estou morto, eu vou ser consumido pela minha condição. E Deus tem que fazer algo para que ele não fosse morto. Daí um dos serafins toma uma tenaz no trono, toma uma brasa com uma tenaz no trono, toca os lábios de Isaías e ali os seus lábios são purificados. É a maneira de ele não morrer, não ser morto por causa da visão que ele teve. Mais uma cena, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 é uma das cenas mais complexas e a mais longa que nós temos sobre uma revelação de Deus em toda a Bíblia. É Ezequiel capítulo 1. E o final de Ezequiel capítulo 1 é quando Ezequiel vai ter a sua reação diante daquilo que ele viu e tudo aquilo que ele descreveu. E a sua reação qual que é? Quando eu vi tudo isso, prostrei-me com o rosto na terra, diante da santidade, diante da glória daquilo que eu estava vendo. E ele vai dizer que aquela era a aparência da figura da glória de Deus. Isso era o que ele tinha visto, a aparência da figura da glória de Deus. E foi o suficiente para que ele caísse com o rosto no chão, prostrado diante da majestade do Senhor. Mas tem uma que é muito especial, lá no Antigo Testamento, que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, de 11 a 13. E essa eu quis colocar o texto para vocês lerem junto comigo, que é uma experiência que Elias tem com o Senhor. E nessa experiência, olha que lampejo de uma revelação de Deus diferente daquela que o povo estava acostumado a ter, e melhor, continuaria a ter. Mas há aqui um lampejo de um Deus que se revela de uma forma também diferente, sem aquela grandiosidade toda dos elementos da natureza, da visão que Isaías tem ou da visão que Ezequiel tem. Olha o que a gente lê com Elias. O Senhor disse a ele: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor
não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Quando eu penso em Jesus, eu penso no murmúrio de uma brisa suave. Quando eu penso Jesus vindo a este mundo nos mostrar o Pai, eu penso nessa experiência de Elias. O murmúrio de uma brisa suave, não o terremoto. Não o vento forte que separa os montes e esmigalha pedras. Não o fogo, mas o murmúrio de uma brisa suave. Não o fogo, não a tempestade, não o terremoto, não o vento que separa os montes e esmigalha pedras, mas um bebê envolto em panos numa manjedoura. Mas as mãos calejadas de um carpinteiro de Nazaré, que ninguém, ao olhar para ele, via nele algo de excepcional. Ele poderia ter se manifestado de tantas e de tantas formas, como sendo Deus. Poderia ter vindo a este mundo com toda a sua glória, com todas as suas legiões angelicais, poderia vir a este mundo no seu trono, repleto da sua glória e da sua majestade e do seu poder. Ele poderia ter vindo a este mundo da forma como João vai ver lá no Apocalipse. Ele poderia ter vindo a este mundo daquela forma, mas ele vem como o murmúrio de uma brisa suave, um bebê numa manjedoura, um pobre carpinteiro de Nazaré, para quem as pessoas olhavam e viravam o rosto, aqueles em quem ninguém encontraria absolutamente nada de bom, de útil, de valoroso, ou alguém que poderia lhes fazer alguma coisa ou dar-lhes algo em troca. É assim que Jesus vem ao mundo. E quando eu lembro então dessa palavra de João 1,18, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido dessa forma, a forma como menos esperaríamos, a forma não cheia de glória e de majestade e de poder e de força, mas no murmúrio de uma brisa suave, daquele carpinteiro de Nazaré, que na sequência do texto de João, a gente vai ler alguém dizendo o seguinte: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? O que é que tem de bom em Nazaré? Ele veio de lá, o que é que tem de útil naquela cidade? Como é que ele pode ser alguma coisa? Como é que o Salvador pode vir de lá? Tem alguma coisa errada. E a gente percebe, pessoal, que quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para as suas ações, a gente vê em tudo o que ele fez os sinais da presença de Deus nele. E os evangelhos dão conta disso. Eles nos querem mostrar os sinais da presença de Deus em Cristo Jesus. Eles querem mostrar que Deus estava aqui entre nós, na pessoa de Jesus. E Jesus veio a este mundo para nos mostrar esse Pai, mas nos mostrar esse Pai de uma forma diferente daquela que o povo pensava e de uma forma diferente daquela que muitos de nós ainda pensam. Ele quis mostrar o Pai no seu gesto de amor. Ele quis mostrar o Pai nas mãos de um homem que escreve na areia e absolve uma pecadora. Ele quis mostrar o Pai naquele Deus que se veio até nós como um servo humilde, se prostrou diante dos seus discípulos e lhes lavou os pés. Ele quer nos mostrar um Deus que chegou até nós de uma forma diferente e que subverte as nossas expectativas. Um Deus que estava entre nós. E que porque justamente Ele continua entre nós, como o murmúrio de uma brisa suave, muitos de nós ainda não conseguiram perceber a sua presença e quem de fato Ele é. É porque Ele está entre nós dessa forma, como o murmúrio de uma suave brisa,
que bate e que sopra no nosso coração, nos nossos ouvidos, é que muitos de nós ainda não se aperceberam quem de fato esse Jesus é e o que significa conhecer esse Jesus. E essa dificuldade nós já percebíamos na vida dos próprios discípulos no seu relacionamento com Jesus. O texto que eu quero meditar com vocês nessa noite é o texto de João, capítulo 14, do versículo 5 em diante. João 14, de 5 em diante. Se você quiser abrir a sua Bíblia, faça isso agora, mas a gente vai projetar o texto mesmo assim. João, capítulo 14, a partir do versículo 5. O texto diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Até aí. Vamos orar? Pai querido, fala conosco, Pai. Fala conosco. Revela-se a nós. Abra os nossos olhos, Pai, para que de fato compreendamos através daquilo que vemos, que é o Teu rosto na pessoa de Jesus de Nazaré. É isso que queremos, Senhor. Queremos intimidade com o Senhor. Queremos conhecer o Senhor. Queremos, Pai, que o Senhor se revele a nós como quem de fato o Senhor é. Faça, Senhor, a cada um aqui nessa noite, mais uma vez, a convocação para um compromisso com o Senhor. Dá-nos, Senhor, instrução sobre o caminhar contigo, sobre a vida que o Senhor quer que tenhamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos revela o Pai. E essa é a afirmação com que esse texto começa. A resposta de Jesus para uma questão que foi feita para Ele. Nós não sabemos o caminho, nós estamos perdidos. Essa pergunta sobre mostra-nos o caminho, não sabemos qual é o caminho, é um eco ao primeiro versículo do capítulo 14. Não esteja perturbado o coração de vocês. É assim que essa conversa começa. Jesus dizendo para os discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Um coração perturbado é um coração que não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde vai. É um coração cheio de perturbação, ou seja, ele está cheio de dúvidas com relação a tudo, ao que foi, ao que é e ao que será. Ele não sabe onde se encontra, ele não sabe quem ele é, e ele não sabe o que tem para fazer. Isso é um coração perturbado, um coração sem direção, um coração sem norte, um coração que não sabe o caminho, que desconhece o caminho. E a palavra de Jesus é muito simples. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se nós pensarmos nessa expressão como os judeus pensavam a sua poesia, ou seja, através de sinônimos, a gente pode perceber que caminho, verdade e vida estão dando conta de uma mesma e única afirmação. Quem é Jesus? Sua identidade. Ele é o caminho. E caminho é uma das metáforas mais importantes de toda a Bíblia. Onde na metáfora do caminho nós temos exemplificado a relação com Deus, o ser humano que anda com o seu Deus. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. É a metáfora do caminho que está presente na relação de alguém que teve a relação perfeita com Deus. Ele andou com Deus e por isso já não era mais, já não foi encontrado.
Esse andar com Deus está presente em toda a Escritura e ela indica relacionamento, indica caminhada, parceria, andarmos juntos, partirmos de um ponto e chegarmos no mesmo ponto. Mas o importante é que ao partirmos deste ponto, partamos do mesmo ponto e cheguemos ao mesmo ponto. Só que o como esse percurso vai acontecer vale muito. Porque este percurso tem que ser num relacionamento com aquele que é o caminho. Quando a gente ouve Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é como Jesus dizendo que tudo começa nele, termina nele e se dá justamente nele. O percurso começa em Jesus. Quando é que o nosso percurso com Deus começa? Quando eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus e entrego minha vida para Ele. Ali eu comecei uma jornada por causa de Jesus e em Jesus, por causa do sacrifício dele. Significa que agora eu sei para onde eu vou. Eu tenho um norte, eu tenho um rumo, eu tenho uma esperança de futuro. E essa minha esperança de futuro tem a ver com a minha esperança aqui e agora, que é caminhar com Jesus, que é andar com Jesus, ter uma vida de relacionamento com Ele. Muitos se confundem, achando que a salvação em Cristo é para a vida depois da morte, achando que dá para a gente vir aqui todo domingo, ouvir sobre Jesus, ouvir sobre a Bíblia, cantar nossas músicas, ter os nossos relacionamentos aqui e tal, só que a nossa vida com Jesus, na verdade, eu não quero essa caminhada com Jesus. Eu não quero um compromisso de andar com Ele, viver com Ele, porque isso implica viver a vida dEle, dividir a vida com Ele, ter Ele no caminho, um passo meu, um passo dEle, é andar junto, é ter um conhecimento contínuo de um do outro, onde eu vou conhecer Jesus a cada passo e Jesus vai me conhecer mais a cada passo, na medida em que eu vou andando com Ele. Mas para muita gente isso já é demais. Por que eu não posso pegar aquele plano light da salvação? Sabe qual é o plano light de salvação? É aquele que a gente aceita agora e recebe os benefícios lá na vida vindoura. E quando a gente está vivendo aqui nessa terra, a gente pode viver do jeito que a gente bem entender. Esse é o plano light. Não tem compromisso com Jesus. Eu não preciso andar com Jesus. Eu não preciso aprender vida com Jesus. Eu não preciso abrir mão de quem eu sou para andar com Jesus. Esse é o plano light. Eu posso continuar sendo quem eu sou, fazendo o que eu bem entender. Por quê? Porque um dia Jesus vai me salvar e é isso que eu creio. E aí a gente até fala de Jesus, é tudo muito bonito, e Jesus, e Bíblia, e céu, e glória a Deus, e não sei o quê, e a gente aprende as palavras dos crentes, e aí sai falando as nossas palavras, só tem um problema muito grave nesse plano light de salvação: Jesus nunca o ofereceu. Foram usurpadores da sua mensagem que ofereceram um plano light de salvação. Jesus ofereceu um outro. E só tem esse. O plano de Jesus é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso crer em Jesus e querer trilhar os mesmos caminhos que eu trilhava antes. Eu não posso dizer que Jesus é Deus e dizer que eu creio em Jesus e trilhar os meus caminhos. Isso não existe. Da mesma forma como eu não posso crer em Jesus e ter as minhas verdades. A verdade do Evangelho é uma só, que é Jesus. Ele é a verdade. Não é um mundo de conceitos sobre verdade. Não são teorias e doutrinas que dão conta da verdade, mas uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Logo, eu não posso dizer que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito nele e é bonitinho vir na igreja todo domingo, se eu não tiver um compromisso com a verdade que está nele. Ele é a verdade. Logo, as minhas verdades têm que ser deixadas de lado
para eu conhecer a verdade, que é Jesus. Da mesma forma, como eu não posso dizer que Jesus é Salvador, Jesus é Senhor, Jesus é Filho de Deus, e eu adoro estar aqui no domingo porque o Patrick canta bonitinho. Não posso fazer isso. Porque a vida é Jesus. Ele é a vida. Eu não posso chegar para Ele e dizer, eu quero ter essa vida. Esse é o tipo de vida que eu quero ter, se vira para me dar, porque agora eu já reconheci que o Senhor é Deus. Não posso fazer isso. É a vida dele que vem ser a nossa vida. Percebe a diferença? Esse é o problema que os próprios discípulos estão enfrentando com Jesus. Nós não sabemos o caminho. Esse é o problema. Você anda comigo há tanto tempo e ainda não sabe o caminho. Esse é o problema. Você diz que me conhece há tanto tempo e você ainda não percebeu que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o problema. Você anda comigo há tanto tempo, ou pelo menos diz andar comigo há tanto tempo, você faz parte da igreja há tanto tempo, e você ainda não percebeu que não tem outro caminho além de mim, que você está com o coração perturbado porque você está trilhando os seus próprios caminhos. Não deu para perceber isso? Não deu para perceber que Jesus é a verdade, o seu coração se perturba e você está cheio de dúvidas e cheio de conflitos com relação à vida porque você ainda não se entregou para a verdade, que é Jesus. Você não percebe que os seus conflitos ainda estão aí porque você ainda quer dar para Jesus a receita da vida boa. Você ainda não percebeu que essas suas receitas de vida boa e do seu conceito do que é uma vida ideal não podem ser dados para Jesus, porque quando Ele te salvou, foi Ele quem te deu a vida dele, para que você viva a vida dele, e não mais a sua. Não é exatamente assim que o apóstolo Paulo se definiu em Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa é a nova vida. A nova vida que não é mais a minha. Não é mais uma vida que continua flertando com os meus antigos valores, com a minha antiga vida, com os meus caminhos e com as minhas verdades. Mas é uma vida que recebeu de Cristo o caminho, a verdade e a vida. É aqui que começa a se dividir quem de fato conhece Jesus e quem é um crente nominal. O crente nominal é aquele que não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde está indo. Esse é o crente nominal. Aquele que com a sua boca apenas fala de Jesus, frequenta uma igreja, mas não tem relacionamento com Cristo. Esse é um problema sério. Isso é um problema sério. Porque isso é você se enganar e você perder seu tempo. Não se engane. Tome decisões de acordo com as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus veio nos mostrar o Pai. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Você não me conhece, mesmo eu estando junto com vocês todo esse tempo. Qual é o problema, Filipe? O problema é que você não me conhece. Esse é o problema. Você pode estar andando junto comigo, você está vendo o que eu estou fazendo, mas os seus olhos ainda não se abriram. Você ainda não sabe quem de fato eu sou e quem é que está andando com você. Essa é uma palavra de Jesus, inclusive, para a mulher samaritana no capítulo 4. Se você soubesse quem é que está aqui falando com você, seu pedido para mim seria diferente. Você me pediria algo eterno. Você não me pediria coisas efêmeras. Você me pediria aquilo que é eterno, que ninguém pode tirar de você, se você de fato me conhecesse. Mas quais são as nossas orações, pessoal? O que nós temos pedido para Deus? Porque um pouco mais para frente, no próprio capítulo 14, Jesus vai dizer que tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome será dado.
de tudo aquilo que vocês pedirem, de acordo com o que você sabe de mim, daquilo que você conhece de mim, vai ser dado para vocês. O que nós temos pedido para Jesus? Para Ele resolver os nossos conflitos aqui, para Ele nos dar uma condição de vida melhor. Quais são os nossos sonhos de ano novo? O que nós temos esperado de Jesus nesse novo ano? Quer voltar uns dias atrás? O que você pediria se Papai Noel de fato existisse? Quais seriam os seus pedidos? Porque ali está a tua motivação. Ali está o que de fato você quer. Mas se você conhecesse Jesus, talvez os seus pedidos fossem muito diferentes. E essa é a palavra dura que os seus discípulos têm que ouvir. Mostra-nos o Pai. Como é que você pode fazer um pedido desse para mim? Depois de todo esse tempo andando junto, e você pede para eu te mostrar o Pai. Felipe, você não me vê? Você não está andando comigo? Você não percebe quem eu sou? Você não percebe o que eu tenho feito? Seus olhos ainda não se abriram para que os sinais que eu realizo, para as minhas ações, o amor que eu demonstro, a minha misericórdia, o meu perdão são reflexos do caráter desse Pai. Você não percebe que tudo aquilo que eu tenho feito aqui entre vocês é a obra do próprio Deus e é o próprio Pai? Não dá para perceber isso, Felipe? Qual é o problema? O que é que está acontecendo? Tanto e tanto tempo, passa dia, vai dia, e passa semana, e a gente está aqui e ouve sobre Jesus, e canta sobre Jesus, e ora para Jesus, e nada muda. O que é que falta? Será que não falta exatamente o que faltava para os discípulos? Ande no caminho, aprenda comigo, se relacione comigo, tome decisões de acordo com o caminho em que você está andando. Conduza a sua vida de acordo com a verdade do Evangelho. Viva essa vida plena de Jesus e encontre nela a verdadeira felicidade. Será isso que não nos falta? Tomarmos decisões de acordo com o caminho de Jesus, ao invés de tomarmos decisões para os nossos próprios caminhos? Será que não é isso o que nos falta? Quer um compromisso para o ano novo? Que seja esse. Eu quero andar no caminho. Eu quero conhecer a verdade. Como Moisés, eu não tenho nada para te pedir, a não ser te conhecer mais. É isso que eu quero, porque todas as outras coisas perdem o sentido quando eu me perco no teu amor e na tua graça. Todas as outras coisas perdem o valor quando eu me encontro imerso na tua presença. Todas as outras coisas perdem o sentido quando eu encontro o caminho. E no caminho eu me encontro com o Senhor. E eu percebo que de todos os lados, Cristo está comigo. Eu percebo que em todas as coisas, o próprio Deus está presente. E a forma como Jesus nos apresenta a Deus é importante. Ele é o Pai, não é o juiz, não é aquele todo-poderoso Criador. Não é o legislador, não é o soberano, é o Pai. O Pai que cuida, o Pai que provê, o Pai que dá a mão, o Pai que ama sem limites e sem restrições. Olha como Jesus nos apresentou esse Deus. É aquele Pai que muitos de nós não tivemos. É aquela mãe que muitos de nós não tivemos. E mesmo que tivermos, e os melhores possíveis, ainda não se comparam com o amor desse Pai, com quem Ele é. E é assim que Ele nos apresenta a Deus, como o Filho unigênito, que está junto do Pai e que torna o Pai conhecido nas suas ações, em tudo aquilo que Ele fez. Esse é Cristo para nós.
aquele que nos mostrou quem é o Pai, qual é o coração do Pai, e o que o Pai quer de você e o Pai quer de mim. Essa é a simplicidade do Evangelho. É andar no caminho, na verdade e na vida. E, sobretudo, conhecer o Pai. O que é que nós temos pedido para Jesus? Eu gosto muito do rabino Harold Kushner, quando uma vez ele disse num livro dele, foi perguntado para ele, quando vocês judeus oram, o que é que vocês pedem para Deus? E aí ele disse, nós não pedimos nada para Deus, a não ser pedir o próprio Deus. É isso que eu quero. Que mais você pode querer? Que mais você pode pedir, a não ser o próprio Deus? O relacionamento com o próprio Deus, intimidade com o próprio Deus. O que é que a gente pode pedir que supera isso? É isso que Ele espera de nós, gente. Relacionamento com Ele. Uma vida que busque o conhecer no caminho, na verdade e na vida. E o reconheça como Pai. Por quê? Porque Jesus é o próprio Pai. E a palavra dele para Filipe foi essa. Se você me vê, você está vendo o Pai, Filipe? Agora, para pensar em todos aqueles exemplos de revelações de Deus lá no passado. A sarça que pega fogo e não se consome. Um Deus que é tão santo e tão separado de nós, pecadores, que tem que passar escondendo aquele que vai o ver, para que só veja suas costas, porque a sua face não pode ser vista, por caso contrário ele morre. Aquilo que Isaías viu, os olhos de Isaías contemplaram. Ele viu o rei assentado num alto e sublime trono, viu a glória do Senhor numa visão. E qual é a reação de Isaías? Eu estou morto. A de Ezequiel, eu caí prostrado com o rosto em terra diante dessa majestade toda, diante da gloriosa revelação que eu recebi. Aí vem Jesus e diz o seguinte, se você me vê, você vê o Pai. Significa que Jesus é a expressão máxima da revelação do ser de Deus. É aquele que decidiu dar a última palavra para a humanidade na pessoa do seu Filho, na simplicidade daquele que nasceu numa manjedoura, numa estrebaria mal cheirosa, da simplicidade daquele que viveu numa pequena cidade, foi criado numa pequena cidade, daquele para quem Isaías profetizou no capítulo 53 do seu livro, falando que não tinha nele absolutamente nada que pudesse trazer para ele, aos nossos humanos olhos, algo de bom, algo de valoroso, algo que trouxesse algum reconhecimento, alguma glória ou alguma fama. Não havia nele nada disso, mas ele decide se revelar na pessoa de Jesus. E não tem em nenhum outro lugar na face da terra, em nenhuma sabedoria humana, em nenhum conhecimento nosso, em nenhuma religião, em absolutamente nada e nem ninguém, uma revelação de Deus como Jesus. Ele é o próprio Deus. Se você me vê, Filipe, você vê Deus, você vê o Pai. O Pai. O Deus que é Pai. Você vê o amor paterno do próprio Deus. Você vê aquele que recebe os seus filhos em casa com um abraço, porque os ama. O Pai que o próprio Jesus falou para nós em Lucas 15, aquele Pai que chega um filho para ele e diz, me dá minha parte na herança, porque eu estou indo embora e eu não quero mais saber de você. E esse pai reparte os bens, esse filho sai de casa, destrói tudo o que era do pai, o que era o seu direito. E quando ele se reconhece perdido e longe
que Jesus é para nós. Aquele que revelou esse amor incondicional de Deus, que nos recebe de volta em casa, depois de nós termos ido trilhar os nossos próprios caminhos, desconsiderando dele, virando as costas para ele. É esse Deus amoroso que Jesus revelou para nós. Ele é o Pai. Ele é o Pai. Eu quero encerrar lendo com vocês a letra de uma música que eu gosto muito, que é uma música do Jorge Camargo, e nessas grandes visões do passado, quando nós encontramos esse Jesus, que se assemelha muito mais àquele murmúrio de uma brisa suave. Quando eu olho para Jesus, eu enxergo esse murmúrio da brisa suave, eu enxergo um Deus que se revelou a nós, subvertendo todas as nossas expectativas, permitindo-nos ser conhecido por Ele, por intermédio daquele que veio até nós humildemente, em Jesus de Nazaré. O que faltava tanto para Tomé quanto para Filipe era o conhecimento de quem era esse Jesus. O real conhecimento, que é relacionamento, que é intimidade com Ele. Talvez seja isso que falte para nós. Talvez o que falte para nós seja tomar essa decisão de quem é Jesus. De quem é Jesus. Que eu posso conhecer o caminho, sim, se eu decidir andar com Jesus e parar de trilhar os meus próprios caminhos. Falta-nos a decisão de decidir conhecer Jesus como Pai e como Deus. Não só como um sábio do passado, não só como um grande pensador, não só como alguém altamente altruísta, mas como o próprio Deus que esteve entre nós. E poeticamente o Jorge Camargo colocou nas seguintes palavras: minha última palavra, um pensamento apaixonado, possessão mais preciosa, o meu filho muito amado. Eu entrego por inteiro a este mundo tão sedento, por amor que é verdadeiro, que é fiel, é muito, é tanto. E recebo em meu abraço dores, lágrimas, tristeza, os pecados desatinos, toda angústia e incerteza, dos que trazem ou não trazem em seus muitos descaminhos a esperança, a fé num peito, de encontrar um rumo, um ninho e de ser feliz. Não há outro nome ou ser que possa jamais conceder-lhes seu anseio mais profundo, sua sede saciar-lhes. Pois em Cristo habita plena toda a graça e divindade de um Deus que é todo santo e veste a nossa humanidade. Príncipe da paz, servo e Senhor, todo justiça, todo amor. Minha última palavra, um pensamento apaixonado. Pai querido, nós te damos graças por quem o Senhor é. Te damos graças porque um dia o Senhor veio até nós e o Senhor nos revelou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos indicou caminho, verdade e vida. O Senhor não discursou sobre caminho, verdade e vida. Obrigado porque o Senhor é caminho, verdade e vida. E que porque o Senhor é caminho e verdade e vida, só há um meio de conhecermos o Pai, de chegarmos até Ele, que é nos relacionando com esse Senhor, que é andando com o Senhor, andando no Senhor, a partir do Senhor e para o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, porque quando olhamos para o Senhor, nós podemos enxergar o Pai. Nós podemos enxergar o Pai e o seu abraço de perdão. Nós podemos enxergar o Pai que nos trouxe vida e nos trouxe salvação. Obrigado, Senhor, porque Tu és esse Pai amoroso, que perdoa e que ama sem restrições, que ama incondicionalmente. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos. Nossa oração, Pai, com relação à nossa vida
e este ano que estamos para começar, é que o Senhor se torne para nós muito mais do que alguém que viveu lá no passado, mas alguém que vive aqui, vive em mim, vive em nós, vive entre nós, e aquele que me dá direção para o caminho. Pai querido, nossa oração é que o nosso próximo ano seja permeado pelo Teu amor e pela Tua graça. É que o ano de 2016 seja um ano totalmente novo, de uma vida totalmente nova, que se entrega a Ti por completo. Que seja um ano, Pai, onde tenhamos encontros profundos com o Senhor, que nos transforme radicalmente. Pai querido, transforma a nossa dor, o nosso sofrimento e a nossa tristeza em conhecimento do Senhor. Aprofunda, Senhor, o nosso relacionamento e intimidade com o Senhor. É isso que podemos Te pedir para esse próximo ano, Pai. Uma vida mais cheia do Senhor. E da nossa parte, dá-nos força para honrarmos um compromisso com o Senhor. O compromisso de jamais sermos crentes nominais, mas de nos tornarmos verdadeiros filhos que conhecem o seu Pai, que amam o seu Pai e que obedecem o seu Pai em todas as coisas. Dá-nos força para honrarmos esse compromisso ao longo da nossa vida, ao longo do nosso ano. Em nome de Jesus.